Hoje nós teremos um estudo com o tema Escolha das Provas. Nosso querido irmão Francisco vai conduzir o estudo por nós. Espero que todos possam sair daqui com um entendimento melhor sobre as provas, como é que elas vêm, né? E por que nós passamos dificuldades. Espero que todos consigam perceber tudo isso, como o estudo vai ser produzido, e que possamos estar abertos para receber todas aquelas energias que nos serão destinadas nessa noite, né? Porque nós vamos recebendo muitas vezes o passe mesmo no salão. E quando a gente precisa de um passe especial, né, a gente vai lá na cartinha do passe para receber um passe mais aprimorado, vamos dizer assim. Que Deus possa estar a todos nós, nos auxiliando, nos amparando. Nós temos os avisos. O estudo para televeiros já está sendo realizado há algum tempo, mas aqueles que estiverem interessados poderão fazer as inscrições. Eles estão ocorrendo todas as segundas-feiras, de 19h45 a 21h15. E o conteúdo é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e História do Espiritismo. Então, todos aqueles que queiram aprofundar um pouco nos estudos das obras espíritas podem se inscrever, e a gente gostaria muito que novatos se inscrevessem, para que a gente possa contar com mais televeiros,
E também os prefeitos podem se inscrever para melhorar, para aprimorar o conhecimento sobre a doutrina. Nós temos na casa, né, a evangelização infantil, a pré-mocidade e também para os bebês. Ocorrem todas as segundas e quartas, de 20 a 21 horas, e aos domingos, de 9 às 10. A mocidade nós temos ela no sábado, né, às 14 horas. Temos também o estudo sistematizado sobre a doutrina espírita, todo sábado, às 17 horas. É estudado os livros espíritos, as obras de André Luiz. A gente se está judiando a gente, né? Garganta cega, nariz cega, está ficando difícil. Temos um coral todo sábado às 16 horas. As pessoas que quiserem participar, é só querer cantar mesmo. Não precisa ter voz bonita, não precisa, só ter boa vontade. Então, todos aqueles que quiserem participar, ao sábado às 16 horas, o pessoal se reúne lá embaixo, né, para soltar a voz um pouquinho. Temos atendimento fraterno todas as segundas e quartas-feiras. As pessoas precisam dar o nome na recepção entre 19 horas e 19h30 e depois serão chamados no salão. Também aos domingos, no horário de 9 às 9h30, tem que deixar o nome na recepção. E durante a reunião vamos chamar para aqueles que quiserem. A orientação espiritual ocorre somente nas quartas-feiras. A pessoa precisa também dar o nome na recepção entre 19 e 19h30 e após a reunião será entregue aquilo que foi contemplado, né, na orientação. Aí a pessoa vai receber as instruções. Não quer dizer que deixou o nome e vai receber, porque isso depende de muitas coisas. Então, nem sempre a pessoa que deixa o nome recebe a orientação que precisa, mas normalmente sim. Temos a visita aos enfermos às quartas-feiras, a partir de 14h30. Aqueles que quiserem contribuir com essas visitas, ou que precisar de alguém em casa, ou a própria pessoa estiver precisando, é só solicitar ali na recepção que eles deixar o telefone que eles vão ligar marcando a visita. Tá? Quem precisar de orientação sobre o culto do Evangelho do Lar, é só pedir ali na recepção ou através do site da FEIM, que terão as orientações de como fazer o culto do Evangelho no Lar. Isso é uma fase muito importante, de fundamental importância para a gente, para a família, né? Porque é através do culto do Evangelho do Lar que o nosso lar é visitado pelos bons espíritos para ajudar a nossa vida aqui na Terra, né? Nos auxiliar com as nossas tarefas. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, né? Buscar serenar nosso espírito, entrar em sintonia com o mais alto, buscando a paz do coração. E pedimos que Jesus nos ampare, nos oriente, ampare todos aqueles que estão necessitados, que traga a todos aqueles que precisam a energia necessária para superar as dificuldades.
que os trabalhos da casa se realizem todos com paz, harmonia e sucesso, e todos os espíritos sofredores possam estar sendo amparados, sendo socorridos, e que possamos estar aptos a doar as energias necessárias para os trabalhos, e também aptos a receber tudo aquilo que nos é destinado. Que a espiritualidade maior possa estar em todos os corações, buscando a paz e a harmonia. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos proteja, que tenhamos um bom estudo e possamos absorver bem todos os ensinamentos. Seja conosco, Jesus, hoje e agora sempre, que assim seja. Passa a palavra para o nosso amigo Francisco, aqui para nos falar. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa com um fraternal amor para podermos continuar os estudos da doutrina espírita à luz dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço à espiritualidade superior, os Espíritos de Jesus, que me ilumine, que me inspire nessa noite, para que as minhas palavras sejam inteligíveis e possam chegar aos meus ouvidos com muita tranquilidade, com muita serenidade, que vocês todos, cada um individualmente, possa entendê-las, compreendê-las, para depois, em seguida, colocá-las em prática. Obrigado. O nosso tema dessa noite, primeiro eu peço desculpa que eu estou com a garganta, não está muito boa não. Já não é boa, né, essa voz de taquara rachada. Já com esse tempo seco, complica um pouco mais. O nosso tema de hoje, escolha das provas, é um tema que nós buscamos sempre elaborar dentro do clima de compreensão das nossas agruras dessa vida, das nossas dificuldades, dos percalços que encontramos pela vida, como sofremos e por que sofremos. O tema nos dá uma luz, nos lança luz sobre as nossas agruras, os nossos sofrimentos nessa vida. Então, escolha das provas. O próprio nome já indica. As provas que passamos nesse mundo, nós aqui as escolhemos? Sim, o tema já nos abusa isso. Ali eu coloquei um esboço do que vamos estudar hoje. Primeiro, quais são os temas que nós vamos abordar nessa noite? Provas e expiações. A diferença entre uma e outra, nós vamos ver. Reencarnação e escolha das provas. Sabemos que a reencarnação é a dádiva divina. É o amor incondicional de Deus para conosco, nos dando a oportunidade de voltarmos aqui no plano Terra, na reencarnação, para poder saudar os nossos erros, os nossos defeitos, corrigir as nossas faltas e conseguir prosseguir na senda da evolução. Não existe o acaso. Qual a diferença entre provas e expiações? O que é a vida? Trajetória do Espírito desde a sua criação, desde a sua gênese até o presente momento. As provas livremente escolhidas. Jesus nos mostra a escolha das provas. No encontro dele com a Salomé, ele vai nos mostrar que nós é que escolhemos as nossas provas nesse mundo. Não há castigo, não há acaso. Cada um de nós escreve no livro da existência as nossas dificuldades, os nossos defeitos e as nossas virtudes. A lei de progresso e a reencarnação. O Espírito é responsável pelas suas escolhas. Na magnitude das provas, natureza das provas,
o verdadeiro sentido da vida, propósito da reencarnação. Escolha das provas, que estava na pergunta 251. Deus impõe castigo? Karma, segundo o Espiritismo, que é o karma. Livre-arbítrio, responsabilidade diante das provas. Karma e livre-arbítrio, os tormentos voluntários, os sofrimentos que nós buscamos com as nossas próprias mãos, como dizem, né? Aquele sofrimento que nós buscamos, que são os sofrimentos que nós livremente os escolhemos. O homem pode gozar de total liberdade no planeta Terra? Questão 825 do Livro dos Espíritos. Desde liberdade natural, escolha das provas, estava na pergunta 260. Lei de causa e efeito. O que o Espiritismo pode fazer por nós? Tudo. O que nos revela a doutrina espírita? A transição planetária, como podemos colaborar com ela, sendo que estamos nesse momento de transição, passando por um momento de expiação e provas para a regeneração, e que nós temos aí uma responsabilidade muito grande. E quando nós nos deparamos nesse presente momento dessa transição da Terra, nós devemos perguntar: será que não foi uma escolha que eu fiz? Será que não foi uma aprovação que eu fiz para poder passar esse momento? É para refletir. São só essas aqui. A última eu não vou abordar. Qual a diferença entre provas e expiações? Vamos ver? A expiação é sempre uma imposição. A expiação é sempre a justiça divina nos impondo o cumprimento de uma tarefa, o cumprimento de uma das nossas missões aqui na Terra. É uma aprovação. Toda expiação é uma aprovação? É. Toda aprovação é expiação? Não. E o que é uma prova? A prova eu escolho. Quando eu vou me reencarnar, eu, de acordo com a minha capacidade de carregar o meu fardo, a minha cruz, de salvar os meus débitos, eu vou então escolher as provas pelas quais eu vou passar na Terra. Ao contrário da expiação, o espírito é refratário, renitente, aquele que não quer cumprir os preceitos da lei divina de progresso, de amor e de evolução, lhe dá a oportunidade de vir aqui. Porém, impondo a ele a condição de que ele tem que vir numa reencarnação e vir através das provas impostas a ele, que é uma expiação. Está claro? E o espírito de provação? Podemos identificá-lo como aquele indivíduo que enfrenta as tribulações da existência de forma equilibrada. Essa é uma provação. Aceitando-as sem murmúrio e sem imprecauções. Como um aluno que se submete a um exame. Tenta fazer o melhor. Ao contrário, o espírito que ele impôs uma expiação. Ele renega a sua provação. Ele debate consigo mesmo, ele rebela contra a sua própria vida de expiação e não quer cumprir. Ele não sente bem de cumprir aquela missão. Ele foge da sua responsabilidade. Aí está então a característica de uma expiação. O espírito que escolheu conscientemente a sua tarefa, a sua aprovação, ele segue os ditames da vida, cumprindo todo aquilo que foi dada a oportunidade de cumprir a sua aprovação. Alguma dúvida, gente? O livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de agir, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Cada ser é livre para escolher o caminho a seguir. Eu escolho o meu caminho.
Por isso que tem ali vários caminhos. Ó. Aí cabe a cada um escolher a direção e sentido da vida que ele quer seguir, que ele quer, né, palmilhar na terra. Nós encontramos na terra os espíritos que nos guiam, que nos orientam na nossa tomada de decisão, no nosso livre-arbítrio. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio, mas nos inspiram, nos intuem a fazer o melhor. Mas como nós somos rebeldes, nós nunca seguimos a nossa intuição. Nós ficamos ali um pouco perdidos. Eu preciso dizer o seguinte: o mestre, aquele que conhece a estrada, conhece o caminho, ele pode colocar a seta no caminho para você seguir. Agora, cabe a você escolher o caminho, se você vai seguir a seta ou não. O mestre não pode caminhar para você, você que tem que tomar a decisão e caminhar. Eis aí, então, o livre-arbítrio. Você que decide. Sobre a questão do livre-arbítrio, o espírito de verdade, o espírito com Kardec ditou a seguinte questão. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Não há fatalidade, não há acaso. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Não há um determinismo que ele tem que passar por aquela dificuldade. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Porque o destino sou eu que faço. O destino sou eu que o construo. Ele será mais feliz ou menos infeliz de acordo com meus atos, com os meus pensamentos, palavras e obras. É a lei de fazer. Alguma dúvida? A reencarnação e a escolha das provas, que eu falei antes, né? A reencarnação está cumprindo a lei de Deus, a lei da evolução, a lei divina, da justiça divina. Você já imaginou se eu erro aqui nesse presente momento, na presente reencarnação, e depois eu desencarno e não tenho, do meu desencarno, e eu não tenho uma oportunidade de voltar aqui para corrigir os meus erros, para retomar a minha estrada, retomar o meu caminho, repensar os meus atos, desvestir a roupa velha do homem velho e buscar um homem novo? Então, diz aí, a reencarnação, cumprindo ipsis literis a justiça divina. A balança representa ali uma equação entre mal, o bem e o mal. A balança representa, no campo jurídico, né, a justiça, né, o direito a quem tem. E a balança é um símbolo que existe em várias mitologias, nas outras civilizações, no Egito, em Roma, na Grécia. E lá no Egito, o faraó Osíris, o deus Osíris, o que ele fazia? Quando a pessoa morria, eles tiravam o coração da pessoa e pesavam para ver se o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, se ele tinha mais mérito ou menos mérito. O coração. Interessante, né? É só a curiosidade dele. A questão 851 do Livro dos Espíritos: não existe acaso. Já falamos. Existem no português duas palavras, né? O ocaso e o acaso. O ocaso é o pôr do sol, né? O acaso é aquele que é uma coisa duvidosa, uma coisa incerta. Para a doutrina espírita, o ser humano constrói o seu futuro através da ação dos seus pensamentos e atos, né? Claro. Evolui-se através do aprimoramento intelectual, filosófico, científico e religioso, dentro do tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Então, dentro desses três aspectos, nós então criamos o nosso mundo, os nossos infortúnios, os nossos
prazeres da vida, a nossa felicidade ou a nossa imperfeição ou nossa perfeição. É aí que está o X da questão é. Porque a doutrina espírita, como nós falamos, que ela é ciência, filosofia e religião, dentro dos 5 livros do Kardec, sim, ciência, filosofia e religião. Porque ela é religião vem do grego religar. Religar o quê? O homem a Deus. Quando vai o homem se levou de Deus? Quando ele deixou de ler na cartilha do Cristo, da Boa Nova, dos seus evangelhos, praticando o amor e a caridade. Ele afastou de Deus. E ele precisa voltar a Deus através do religar, da religião. Não necessariamente da religião posta, uma religião que você tem que seguir determinados dogmas. Não. A religião, essa do retorno a Deus, o homem voltar a Deus. E para voltar a Deus há vários caminhos. E os vários caminhos são as religiões, as filosofias. E o que você tem por ciência? Ciência é um processo de geração do conhecimento relativo ao universo e seus fenômenos naturais, ambientais, comportamentais, através da investigação científica e da comprovação e da repetição. Então, a doutrina espírita é isso também. Porque o Kardec nos ensinou a investigar, a buscar compreender os fatos. Tanto que começa na primeira pergunta do Livro dos Espíritos: quem é Deus? E o Espírito de verdade responde: Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Olha a investigação, vai à busca do conhecimento, a doutrina espírita. E a filosofia? A filosofia vem do grego, filos, é o amante da sabedoria, é a busca da sabedoria. Cabe então a filosofia perguntar, cabe a ciência responder, e cabe a religião só pesar, equilibrar. Está aí a doutrina espírita maravilhosa. O estágio do espírito pela existência. Nós sabemos que o espírito foi criado simples e ignorante. O que é simples e ignorante? Ele partiu do estágio que ele era virgem, ele não tinha nem defeitos nem virtudes. E a partir do momento que ele conseguiu, porque Deus deu a ele a dádiva divina do pensamento coletivo e da razão, ele passou a ter o seu autodomínio, de discernir as coisas, discernir uma coisa da outra. Ele ainda, nesse momento, estava pautado no instinto, que é o prelúdio da razão, mas ainda assim, ele é um ser racional, o espírito. Aí então, é que ele partiu, nas sucessivas reencarnações, a construir o seu destino, construir a sua vida, construir o seu futuro. Aí vem o Leon Denis e nos diz assim, né? O Leon Denis era um coadjuvante do Kardec. Ele não trabalhou com Kardec. Ele deu sequência à obra do Kardec, porque na época ele estava muito jovem ainda. E ele era um escritor, professor, pedagogo, ele era um homem muito desenvolvido, o Leon Denis. E ele foi um dos defensores da doutrina espírita, assim como o Paulo de Tarso foi um dos grandes profetas não prefalam, que divulgou a doutrina do Cristo, cristianismo. Um dos grandes apóstolos do Cristo foi o Paulo de Tarso. É isso? Está certo? Então, o que o Leon Denis fala? Na planta a inteligência dormita. Isso é a passagem do princípio inteligente desde lá que foi criado. Prestem atenção. Na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Entendemos assim, a partir daí, que um progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza e se completa com a vontade. Começa o princípio inteligente, então, nos fora na planta, e ele parte para o animal, depois para o hominal. No hominal ele já tem o seu autonomia, a compreensão das coisas no homem. Então, é para a gente pensar. Quer dizer que nós estamos em tudo e fomos em tudo.
desde o mineral até a grande constelação, desde o protozoário até o homem. Salomé era a mãe de Tiago e João. A Salomé chegou para Jesus e disse assim: ó Senhor, permite que meus dois filhos se sentem a seu lado. E Jesus então disse a ela: Salomé, não compete a mim interferir na escolha desses meninos, nas suas tarefas aqui na terra e no céu. Cabe a eles. O que Jesus está falando? Foi escolha deles passar na terra pelas provações e expiações. E que ele, Jesus, não podia interferir. Entendeu? Aí vamos ler para a gente entender melhor. Está no livro Francisco de Assis, na página 14, de Miramês, nosso querido Miramês, e João Luiz Maia. Está na coleção de livros lá, entendeu? De Miramês. Está no livro Francisco de Assis, na página 14. Salomé pede a Jesus que os seus filhos se assentassem ao lado de Jesus. Jesus responde: não compete a mim decidir sobre os teus filhos, entre as provas que eles escolhidos na terra e no céu. Porém, se suportarem comigo o cálice amargo preparado para mim a mim, eu rogarei ao Pai Celestial que os mantenha em minha companhia. Boa vontade, Salomé, será satisfeita, se por essa vontade, se assim for a vontade de Deus. Olha que interessante. Porém, se suportarem tomarem comigo o cálice amargo preparado para mim, há milênios, todas aquelas agruras que Jesus passou. E nós sabemos que Jesus não caiu aqui de paraquedas. Ele é o co-criador da terra. Não é isso? E ele sabia que ele ia passar tudo que ele passou. Sabia? O carro de Samar. Essa triste passagem aqui na terra, triste para os homens que não souberam compreender a sua missão e o crucificaram. E ele, no último instante da sua vida carnal, alçado aos braços da cruz, ele ergueu os olhos aos céus e disse: perdoai-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Uma das lições divinas do Cristo é essa, que nós devemos guardar na nossa mente para sempre. Perdoai-os, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Sempre que alguém nos dirigiu um impropério, uma palavra, um gesto, menos cabido, nós devemos pensar em Jesus. A lei de progresso é inevitável. Tudo que existe na face da Terra e no universo está submetido à lei da evolução. É um destino. Se há um determinismo divino, se Deus determina alguma coisa, essa coisa é a evolução. Todos nós estamos fadados ao destino da evolução. É o nosso destino. O homem não pode conservar-se definitivamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou, a evolução. Nós vimos aqui o homem, desde o homem lá, do início da civilização, da origem do homem, até o homem sapiens, esse outro, nós passamos por essa trajetória evolutiva. A pergunta 262 do livro do Espírito pergunta o seguinte: se o Espírito foi criado simples e ignorante e sem experiência, presta atenção, se o Espírito lá atrás foi criado simples e ignorante, no seu estágio iniciático, como ele pode ser responsável pela escolha de suas provas? Se ele era ignorante, era simples, como que ele escolheu as suas provas? A resposta do Espírito de verdade: Deus o acode, inspirando. Eu não disse que todos os Espíritos têm os seus anjos de guarda, têm os seus protetores, que os inspira a tomar a direção certa pela lei de livramento?
Então, Deus o acode, traçando o caminho que ele deve seguir. Ao desenvolver o livre-arbítrio, o deixa pouco a pouco. Deus o deixa pouco a pouco? Não. Ele não precisa mais dessa assistência dos Espíritos, essa assistência ostensiva ao lado dele cotidianamente. Ele vai tornando responsável, ele vai adquirindo luzes na sua consciência, ele vai adquirindo um autodomínio e pode andar nessa corda bamba que a gente chama vida com mais equilíbrio. E ele não vai precisar de uma mão para ficar tutoriando. Ele pode caminhar sozinho. E à medida que nós vamos nos tornando independentes, livres, aí nós, com capacidade de escolher, de discernir, de compreender, de exercer o livre-arbítrio, aí sim, nós vamos avançando. Por nós mesmos. Como uma criança. Primeiro, carrega no colo, na madeira, depois ele começa a dar os primeiros passos, anda seguro na mão, e por aí vai. Não é assim? O desenvolvimento de uma criança. A natureza das provas que nós escolhemos. O Espírito transporta consigo o mundo que ele é próprio, nascido dos ideais, desejos e aspirações, atitudes que cultiva e que guarda nos recortes da sua alma. A natureza das provas está inerente à minha capacidade, à minha natureza, ao meu estágio evolutivo, à minha compreensão. A escolha das provas está de acordo com a minha capacidade de executá-las, de cumpri-las. Cada um carrega a cruz que lhe é, que ele tem capacidade de carregar. Deus não dá o frio conforme a cobertura. Quais os propósitos da reencarnação? A reencarnação tem o propósito de expiação, prova, escolha das provas, missão, colaborar com a criação. Expiação nós explicamos, prova também. E missão. Missão quando o Espírito reencarna e ele não está submetido nenhuma prova e nenhuma expiação. Ele simplesmente veio aqui para cumprir uma missão que lhe foi determinada. E lá na frente nós vamos ver melhor como é que funciona isso. E a outra que é colaborar com a criação, que é uma missão também. Colaborar com a criação. Aqui está que nós vamos falar sobre essa questão de espíritos missionários, tá certo? E aqueles espíritos que vêm, que são eleitos. Tem a missão e a eleição. Uns são escolhidos para exercer uma determinada tarefa aqui na Terra. Tá certo? São os escolhidos. E tem aqueles que são os espíritos que são eleitos. Então vamos ver aqui para a gente compreender melhor o que é isso. Há uma mensagem de Napoleão Bonaparte, aquele que foi imperador francês, e que a gente, às vezes, aos olhos da história, nós julgamos como se fosse um homem terrível, que lançou muitas agruras sobre a humanidade. Mas ele tinha uma missão. O fato de Napoleão ter agido como ele agiu, porque ele fugiu dos ideais, dos princípios da Revolução Francesa, que foi liberdade, fraternidade, igualdade. E ele cresceu muito como autoridade, dominando o mundo, e esqueceu da sua missão. Ele traiu a si próprio. Sim. Quer ver? Quem diz isso não sou eu, não. Está lá no livro País da Luz, no volume 1, capítulo 4, do médico Fernando Lacerda. Napoleão Bonaparte foi um missionário escolhido. Para quê? Para salvar os franceses, para tutelar o povo francês. Mas ele não cumpriu aquilo que ele prometeu quando ele estava na guerra de cidade, que foi seguir os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa missão que ele recebeu, o que pode fazer nessa missão dele de escolher? Fazer o bem pelo mal.
Ele fez o bem e o mal. O que ele fez foi importante para a humanidade. A França, ela foi um dos lugares que Jesus escolheu, um dos países, para preparar o mundo para a transição planetária. Inclusive, na ajuda aqui do Brasil para o Brasil, Brasil Coração do Mundo para o Evangelho. Preparar o Brasil como país, né, coração do mundo para o Evangelho. Então, a primeira França, lá em 1412, já começou lá, né, com a Joana d'Arc, a preparação. E a Joana d'Arc foi uma missionária também, que ela escolheu descer à terra nessa missão de ajudar a França na guerra contra a Inglaterra. E venceram. Lá na frente nós estamos. O escolhido faz o bem pelo mal. Os eleitos fazem o bem pelo bem. Escolheu Bonaparte para vir na terra com uma missão de tutelar o povo francês, de ajudar o povo francês, de livrar o povo francês. Mas o que ele fez? Ele não cumpriu e precisa ir para a sua missão. E os espíritos eleitos são aqueles que só fazem o bem pelo bem e não fazem o bem pelo mal. Ele pratica o mal para fazer o bem. É meio complicado, não é? Mas quem fala aí são os espíritos superiores que nos ensinam assim. Escolha das provas, está na pergunta do livro dos Espíritos 2:8. Antes de reencarnar, o Espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida corporal, a vida do corpo. O Espírito, ao encarnar, antes de encarnar, de reencarnar, ele tem consciência do que ele vai passar, as suas provas? Vamos à resposta? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vou ler de novo o que eu falei aqui. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio, que é diferente de expiação. Eu escolho as provas que tenho que passar. Então, eu sei sim. Lá no meu subconsciente está gravado o compromisso que eu fiz de mim para comigo mesmo, quando eu estava nessa cidade, do que eu iria passar aqui na Terra. Se sou eu que escolho as provas, então eu tenho, sim, de saber que eu tenho que passar por aquelas dificuldades, por aquela provação. Agora, pergunta, gente. Deus, livro dos Espíritos, pergunta 258, Deus impõe as tribulações da vida como castigo? Nós já sabemos que Deus não castiga, né? E nós sabemos. Bom, a resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque Ele estabeleceu todas as leis imutáveis e interrogáveis que regem o universo. Todas as leis que regem o universo estão dentro da justiça divina. Então, Deus não impõe nenhum castigo a ninguém. Tudo que nos acontece é obra nossa. Não é obra do acaso. O acaso não existe. Está dentro da lei de causa e efeito. Está dentro da lei da nossa escolha, de escolha das provas. Pergunta 259 do livro dos Espíritos. Ao Espírito se deve a escolha do gênero de provas que deva sofrer. Segue-se que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e escolhemos? Olha a pergunta. Ao Espírito é dado escolher as provas, né? O gênero das provas. Segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previamente escolhemos. Previmos e escolhemos? Todas não. Qual a resposta? Não, porque não escolhestes e previste tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas.
Escolhestes apenas o gênero das provas. As particularidades são a consequência da posição em que vos acheis, e muitas vezes das vossas próprias ações. Quer dizer, as particularidades da vida, os meandros que nós, às vezes, meneamos na vida, às vezes não estão dentro, propriamente, das provas e expiações, ou dentro das provas que escolhemos. Às vezes é consequência dos nossos atos no sofrimento nosso. Não é necessariamente, daí a gente falar dos tormentos voluntários, de buscarmos o sofrimento com as próprias mãos. Está dentro dessa pergunta aí que o Espírito de Verdade está respondendo. Karma, só para esclarecer, karma é uma palavra do sânscrito que os orientais usam muito para determinar a lei, como se fosse a lei de causa e efeito. É como se fosse assim, a nossa contabilidade dos nossos atos bons e dos nossos atos maus. Karma, a palavra karma. Kardec não usa em nenhum momento a palavra karma na sua codificação da doutrina espírita. Ela passou a ser usada no Ocidente após a codificação, depois foi lançado o Livro dos Espíritos. Todavia, karma se encontra no axioma, não há efeito sem causa, presente no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, da causa das aflições humanas. Qual é a causa das aflições humanas? É o nosso saldo de ações menos felizes, dos nossos desativos, dos nossos desvaios. Então, a karma seria isso, aquele que designa o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim, o que nós construímos nas nossas vidas, né, de positivo e de negativo. Porque muitas vezes a gente fala assim, esse menino é meu karma, aquele marido meu é meu karma. A gente às vezes desabafa colocando ali o karma como se fosse um castigo, mas não é um castigo. Até tem aqui, essa roda aqui, ela significa o seguinte, é que os orientais dizem que o karma é isso que nós falamos, que é um resultado dos nossos atos bons e maus, e que nós temos que colocar em movimento a roda da evolução. E colocar na roda da evolução, por isso que está lá aquela roda da evolução, seria isso, resgatar os nossos atos ruins, né? Nós gravamos na memória espiritual, devolver do nosso subconsciente esses resquícios e essas predisposições para o mal. A ideia de karma é a ideia de culpa e castigo, ou seja, de ação e reação, remissão e redenção. A lei de causa e efeito, que vem com livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha de fazer ou deixar de fazer. O livre-arbítrio é progressivo. Por que ele é progressivo? Porque na medida em que eu vou me esclarecendo, como falamos antes, que eu vou agregando à minha consciência elementos necessários para que eu possa discernir melhor nas escolhas da minha vida, o meu campo vai tornando-se mais leve. Entendeu? Então, é por isso que o livre-arbítrio é progressivo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige senão sua vontade. Allan Kardec está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 122. Então, quando eu vou aprimorando a minha capacidade de discernimento, o meu livre-arbítrio vai ficando mais aguçado. Eu estou mais preparado para escolher. Eu tenho mais capacidade de passar pelas provações. Eu tenho mais capacidade de dirigir a minha vida, tá certo? De dar melhores exemplos e de praticar com mais eficácia
os meus atos, praticar o bem. Por isso que o livramento ele é progressivo, ele vai progredindo, ele vai melhorando. A nossa responsabilidade diante das escolhas. Sem liberdade de escolha, ou melhor, sem livre-arbítrio, os seres humanos seriam como máquina, livres de culpa pelos erros cometidos e pelo mérito, pelos acertos praticados. Se eu não tenho liberdade de escolher, eu não tenho responsabilidade sobre o meu ato. Mas isso não? Simone me impede, ela me obriga a praticar um determinado ato. Eu tenho total responsabilidade sobre aquele ato, sempre ela autoridade, ela tem toda a competência e todo o domínio sobre mim, e ela me obriga a fazer um ato, e eu faço esse ato, eu me desatino. Eu tenho total responsabilidade sobre ele? Eu não fiz isso com vontade. Tanto que no direito existe a exclusão de criminalidade no direito penal. Quando uma pessoa força o outro a tirar a vida do outro, aquele que tirou a vida do outro tem responsabilidade, mas é menor. Aí é uma exclusão de culpabilidade daquele que atirou, e o outro que obrigou é que é o responsável, que é o verdadeiro criminoso. Dá para entender agora? Está confuso? Está confuso? Né? Ou não? Se nós não tivermos a liberdade de escolher, nós não temos responsabilidade sobre os nossos atos. Por isso que o livre-arbítrio, a nossa responsabilidade recai sobre nós, que nós temos a liberdade de escolher, de fazer ou deixar de fazer. Eu sei que é errado e fiz, eu sou responsável. Por que eu não fiz o certo? Eu sei o que é certo e errado, mas alguém me obrigou a fazer o erro, a praticar o erro. Onde é que está a minha responsabilidade aí? Pode ter, mas menor. É isso. Os tormentos voluntários, nós falamos sobre isso. Carregar a nossa cruz, Emmanuel. Está lá no livro de Palavras de Vida Eterna. A dor é processo, a perfeição é o fim. Na caminhada, cada ser carrega a sua cruz. Não há resgate sem o sofrimento, livremente escolhido. Muito claro, está lá no livro do Emmanuel Chico, Palavra de Vida Eterna. A dor é um processo de purificação. O Emmanuel até nos dá o exemplo de que o sofrimento, a dor, ele diz o seguinte, que a doença cura a alma. E depois ele diz, o sofrimento funciona como uma esponja. Nós já vimos exemplo aqui. A dona de casa está lá na pia, sugando aquela água que acumula sobre a pia, aquela água suja, com uma esponja que depois espreme na pia. Então, o nosso corpo físico funciona assim. Nós recebemos as emanações deletérias da alma, do espírito, e reflete no nosso corpo físico. Somatiza o físico, a doença. Mas ela está lá, não tem escrito. A doença já existiu, ela só manifesta. A depressão é uma doença espiritual, autoimune. A depressão que nos ensina é Joana de Ângeles, através de Paulo Pereira Franco, que a depressão basta que há qualquer um fato na nossa vida, ainda que insignificante. Não é que o gatinho morra e seja insignificante. O gatinho morreu, eu entro em depressão por causa do gatinho. Não é que o gatinho seja insignificante, não é isso. É que é um ato mais simples, mas que eu entro em depressão por causa do gato. Ele é mais um gatinho, mas a depressão já está lá no meu perispírito, na minha alma, predisposta lá. A pergunta: 826 do livro dos Espíritos. Há uma condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Ele escolhe para viver no mundo, para passar pelas suas provações, mas ele quer ter uma liberdade absoluta. Ao que responde isso? O Espírito de Verdade. Qual a condição que ele teria para viver livremente, sem dar satisfação a ninguém? A eremita do deserto, sozinho
lá isolado. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, direitos e deveres, né, claro. E não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Onde é que há uma ou duas mais pessoas, há um comprometimento uma com a outra, há deveres, há obrigações a cumprir. Então, não há liberdade total nesse plano terra. Ninguém. Nem aquele eremita que está no deserto, nem aquele sujeito que entra numa caverna e vai viver sozinho. O homem no deserto não tem liberdade de viver sozinho, liberdade de agir só. Ele depende da natureza também. Então, é relativa essa questão. A lei de liberdade é natural. E a escolha das provas, né? Na pergunta 825 do Espírito e 828. O homem no mundo pode gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Nós vivemos numa interdependência, nós vivemos numa correspondência de unívoca, que está lá no diagrama de V, lá na matemática, a correspondência. Nós estamos sempre uns para com os outros. Nós temos deveres e obrigações uns para com os outros. A escolha das provas. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida, nascer num ambiente pernicioso, para sofrer a prova pedida? Ele escolheu nascer. O semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do banditismo, é preciso que ele se encontre entre gente da mesma espécie, para que ele possa superar a dificuldade a qual ele pediu para passar a prova, no meio de pessoas que são do banditismo, pessoas de má índole. Ele tem que nascer ali, para ele se superar, para ele passar por aquela aprovação. Então, não é verdade, muitas vezes o que a gente sempre, que a gente diz, o homem é produto do meio, o menino nasceu lá naquele meio de perdição e tornou-se um perdido. Quantos nascem naquele ambiente e se tornam grandes homens? O que o Espiritismo pode fazer por nós diante da escolha das nossas provas? A doutrina espírita, a doutrina de amor e caridade, esclarece, conforta, anima, nos traz a certeza da imortalidade da alma. Autoconhecimento nos mostra autoconhecimento, nos mostra um Deus de amor que não pune nem castiga, consubstanciado na doutrina do Cristo. Aí, nós somos privilegiados? Não. Nós somos merecedores da doutrina espírita. Por isso que estamos aqui hoje reunidos. Nós estamos colhendo o que plantamos outrora. Nós estamos aqui agora separando o joio do trigo. E muito embora estejamos aqui juntos plantando a boa semente, há o malvado que vem semear a má semente no meio. E nós, já detentores do conhecimento dos princípios da doutrina espírita, nós já temos capacidade de discernimento, de agir contra esse mal, com sabedoria. Então, a doutrina espírita nos dá essa possibilidade. E é por isso que estamos aqui hoje, reunidos, porque nós merecemos essa dádiva divina dos princípios da doutrina espírita, dessa doutrina de amor e caridade. O que a doutrina espírita revela? Conceitos novos e mais profundos a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Olha, eu lhes pergunto, de tudo isso que está posto no quadro ali sobre a doutrina espírita, qual a filosofia? Não estamos aqui dizendo que a doutrina espírita é a melhor filosofia, não. E a melhor religião, não. Só queremos fazer um comparativo e fazer uma reflexão. Qual a doutrina
esses princípios para nós. Qual? Que é capaz de nos colocar com evidência, com clareza e hialina, de forma hialina, esses conceitos, esse conhecimento. Ela nos revela conceitos novos, mais profundos a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Completíssima, não? Por isso que ela agrega no seu bojo, né, ilustrativo, ciência, filosofia e religião. Como podemos colaborar na transição planetária? No início nós falamos lá, quando eu vi os tópicos que nós íamos abordar, eu disse: nós estamos passando um momento de elevação da Terra de um estágio menos evolutivo para um estágio de graduação mais elevada na senda da evolução. Expiação e provas para regeneração. Aqui, expiação e provas, nós já estudamos o que é expiação e o que é provas. E sim, aqui não é um paraíso. Mas não é também um vale só de lágrimas. Não. Aqui é um planeta escola, onde nós temos que fazer as nossas tarefas, o nosso dever de casa. E nós somos todos, como iniciantes, chamados a colaborar com a doutrina espírita. Colaborar com a doutrina espírita como? Aceitando os seus princípios e os praticando. Porque assim fazendo, nós estamos praticando a vontade do Cristo. E a vontade do Cristo é do amor e da caridade. É o jugo leve, é o fardo leve e o jugo suave. É isso. Então, nessa transição planetária, nós temos que raciocinar dentro de uma perspectiva de que nós estamos passando esse momento, não como privilegiados, como eu disse lá atrás, mas como pessoas que conquistamos esse momento, conquistamos esse momento. Muitas pessoas não estão muito valor, não prestem atenção nisso. Prestem atenção, meus queridos irmãos. Nós estamos vivendo uma transição planetária, sim. Olha as catástrofes que estão acontecendo. E quem diz isso foi eu, a Bezerra de Menezes, nos chamando. Os centros espíritas e todas as agremiações que levam o nome de Jesus têm por obrigação conscientizar-se desse momento. A Terra está passando. A doutrina espírita entende como transição planetária, passando do estágio menos evolutivo para mais evoluído. Mas as outras religiões não, elas entendem que há uma transição, não sabem por quê. Mas ainda assim, elas podem colaborar sim, orando, vigiando, praticando o bem e a caridade. A caridade é um amor. Então nós fomos chamados para isso. Pensem sempre nisso. Aí devemos perguntar: quando eu estava na erradicidade, eu não escolhi nascer nesse momento para ajudar a transição? Isso não é uma prova? Uma expiação? Certamente não é. É uma prova. É expiação para aqueles espíritos refratários que estão aí na face da Terra atrapalhando, querendo atrapalhar esse progresso. Mas eles estão sendo expurgados do planeta Terra através dos desencarnes coletivos, através mandando esses espíritos para outras paragens espirituais. Então o que acontece? Nós estamos num momento, sim, crucial para nossas vidas. E o presidente Menezes disse: meus irmãos, ajudando a doutrina espírita, ajudando o planeta, vocês estão ajudando a você próprio. Porque você pediu para nascer nesse momento, com toda certeza. É uma provação. Como eu disse, é expiação para aqueles que são banidos da vida, que estão desencarnando aí nos tsunamis da vida, nos terremotos, nos maremotos, nas guerras, nas enchentes. A todo momento nós vemos esses exemplos. Portanto, fica aqui um alerta que não é meu, é do nosso querido presidente Menezes, do Manuel Vitorino de Miranda, e de todos os espíritos que estão trabalhando nesse momento com o Anjo Ismael, que é o governante aqui do Brasil, para esse momento. E o Brasil foi eleito
Coração do mundo para todo o Evangelho para isso, para nessa miscigenação de raças, nesse momento em que vivemos hoje, politicamente conturbado, sabemos superar tudo isso e receber tudo isso como uma missão. E essa missão tem que ser executada, ela tem que ser feita. E vamos ser executada com o bem para o bem e não do mal para o bem, como fez o nosso ditador, como é que chama? O Bonaparte, não é isso? Então, eu agradeço a todos pela paciência, pela tolerância, e que todos nós possamos chegar nas nossas casas, refletir sobre o que foi falado aqui e colocar em prática. Vir à casa espírita sempre trazer, buscar, vocês sabem que vocês vão levar, vocês não sabem que vão levar. Agora, procure sempre trazer, porque levar vocês não levam assim, com toda certeza. O bem que vocês recebem aqui, as emanações divinas dos corações benditos dos anjos de Deus, que são os espíritos bons, eles nos carregam de energia, de esclarecimento e de paz. Então, quando viermos, vamos trazer paciência, paz, bons desejos, para que possamos então ter um ambiente bem tranquilo para receber esses eflúvios divinos da luz de Jesus. Obrigado a todos. Boa noite. Agradecemos ao Francisco, pelo estudo da noite. Espero que todos possam estar confortáveis com os ensinamentos, que sempre acrescenta bastante coisa em nossa mente, para que a gente possa raciocinar no dia a dia sobre tudo aquilo que nos acontece. São coisas que nós mesmos buscamos, Nós mesmos programamos para nós, quando estivemos na parte espiritual, e aqui estamos sendo submetidos às provas que nós escolhemos, para que a gente possa ter força, tolerância, para vencer essa etapa tão importante. Nós vamos fazer a prece final, logo depois da prece final, nós vamos ter o passe, aqueles que forem o passe, é só se organizarem em fila aqui à minha direita, para que possam tomar o passe tranquilamente. E aí pedimos que todos que ficarem no salão fiquem em silêncio, para que não atrapalhem os trabalhos que vão continuar na casa. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer pelos estudos da noite, pedir que nos dê força para vencer o dia a dia, crescendo sempre a cada dia, melhorando nossos pensamentos e nossos atos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e paz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vamos em paz, pedindo a Deus que nos